Embarque conosco em uma jornada espiritual profunda para explorar os mistérios dos anjos mais conhecidos da Bíblia. Neste vídeo, vamos revelar as histórias de Lúcifer, o anjo caído, Miguel, o arcanjo guerreiro, e Abaddon, o anjo destruidor, além de outros anjos que desempenham papéis cruciais no plano divino. Descubra como esses seres celestiais impactam nossa vida espiritual, como eles cumprem a vontade de Deus, e como suas missões nos ensinam sobre fé, coragem e obediência. Prepare-se para uma visão mais íntima e poderosa sobre os anjos que cercam o reino celestial e a terra. Ao mergulharmos nas profundezas das Escrituras Sagradas, somos guiados por uma presença celestial e poderosa, os anjos. Embora a Bíblia revele a existência de incontáveis anjos nos céus, muitos de seus nomes permanecem ocultos aos nossos olhos. Mas nesta jornada, vamos conhecer de forma mais íntima 4 desses seres celestiais, cada um com uma missão divina específica. Prepare-se para desbravar as histórias e os papéis desses anjos, conforme revelado nas páginas da Bíblia. Vamos iniciar nossa exploração no reino dos céus. Através das Escrituras, entendemos que os anjos não são apenas seres maravilhosos que habitam os céus, mas mensageiros de Deus. Eles são enviados para cumprir as vontades divinas e ajudar os filhos de Deus, aqueles que herdaram a salvação. Embora a Bíblia nos fale de uma imensa multidão de anjos, como mencionado em Hebreus 12:22, muitos de seus nomes ainda nos são desconhecidos. Mas há algo mais que precisamos abordar sobre os anjos. Algumas pessoas acreditam erroneamente que os anjos são os espíritos dos mortos que retornam à terra. No entanto, as Escrituras nos mostram claramente que essa ideia não tem base. Os anjos são seres criados por Deus e não espíritos de humanos falecidos. O Salmo 8:5, por exemplo, nos lembra que fomos feitos um pouco inferiores aos anjos. Eles pertencem a uma ordem diferente de seres. Os anjos, em sua essência, foram criados por Deus antes dos seres humanos. Quando Adão e Eva caíram em pecado e foram expulsos do jardim do Éden, um anjo foi posto para guardar a entrada, como descrito em Gênesis 13:24. Os anjos são seres celestiais únicos, sem necessidade de casamento, como mencionado em Mateus 22:30. Eles não formam famílias como os seres humanos, pois foram criados com um propósito específico. Apenas aqueles anjos que seguiram Lúcifer em sua rebelião caíram e se corromperam. Mas, em sua maioria, os anjos permanecem fiéis ao Criador, obedecendo a todos os seus mandamentos, como lemos no Salmo 10:13-20. Dentro da ordem celestial, encontramos diversas categorias de anjos. Os serafins e querubins são 2 dessas classes mencionadas na Bíblia. Os serafins, por exemplo, são descritos em Isaías 6:2 como seres que estão ao redor do trono de Deus, louvando e adorando continuamente sua santidade. Já os querubins, conforme o Salmo 80:1, têm a função de proteger a presença de Deus, sendo figuras de grande importância na teologia bíblica. Cada ordem de anjos tem um papel específico e é fundamental na implementação do plano divino, desde proteger a humanidade até oferecer louvores ao Criador. Os anjos de Deus são, portanto, seres poderosos e benevolentes, criados para servir aos propósitos do Altíssimo e ajudar os seres humanos em sua jornada espiritual. Agora, voltando nossa atenção para os anjos que são nomeados nas Escrituras, começamos com Lúcifer, o anjo caído. Lúcifer, antes de sua queda, era um anjo de grande destaque no céu, dotado de beleza e sabedoria. Sua história é uma das mais trágicas e revela a luta interna do ser criado contra o Criador. Isaías 14:12-14 descreve sua queda do céu, motivada por seu orgulho e desejo de exaltar-se acima de Deus. O versículo "subirei acima das alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo" revela a natureza de sua rebelião. Lúcifer, que outrora foi um anjo de luz, tornou-se o diabo, o inimigo de Deus e da humanidade. Sua queda é um alerta sobre as consequências do orgulho e da tentativa de desafiar a soberania de Deus. Ele agora lidera as forças das trevas, buscando enganar e destruir aqueles que pertencem ao Senhor. Em contraste com Lúcifer, temos Miguel, o arcanjo de Deus, um ser celestial de grande poder e autoridade. Conhecido como o príncipe dos anjos, Miguel é um guerreiro espiritual, sempre pronto para defender os interesses de Deus e proteger seu povo.
Em várias passagens bíblicas, Miguel é descrito em momentos de batalha contra as forças das trevas. Em Daniel 12:1, é predito que Miguel se levantará no final dos tempos, para proteger o povo de Deus. Sua função não é apenas guerrear, mas também interceder, como vemos em 1 Tessalonicenses 4:16, onde o apóstolo Paulo descreve a vinda do Senhor acompanhada pela voz de Miguel. Miguel, como líder das hostes celestiais, é o defensor dos fiéis, assegurando que nada nos separará do amor de Deus, mesmo nas batalhas espirituais mais intensas. Sua vitória contra Lúcifer em Apocalipse 12:7-9 é uma das mais marcantes da Bíblia, onde ele expulsa Satanás e seus anjos do céu, garantindo que a soberania de Deus prevaleça. Miguel, além de ser um guerreiro celestial, também desempenha um papel fundamental na intercessão e proteção dos crentes. Em Daniel 10:12-13, vemos como ele intervém em resposta à oração de Daniel, ajudando um anjo mensageiro, que estava sendo retido por uma poderosa oposição espiritual. A batalha espiritual travada por Miguel é um exemplo claro de como as forças invisíveis operam no mundo espiritual, em defesa dos filhos de Deus. Sua ação mostra que, mesmo quando as respostas às nossas orações parecem demorar, há um esforço constante do céu em nosso favor. O arcanjo Miguel não age apenas como um defensor, mas também como um modelo de fé, coragem e obediência. Seu ministério é uma lembrança de que, independentemente das batalhas que enfrentamos, Deus está sempre trabalhando para nos proteger e nos guiar em direção à vitória espiritual. Ao longo da Bíblia, observamos que o papel dos anjos não é apenas guerrear contra as forças do mal, mas também servir como mensageiros divinos. O arcanjo Miguel, sendo uma figura central, é um exemplo claro de como as batalhas espirituais se desenrolam não apenas em níveis celestiais, mas também refletem as lutas que os crentes enfrentam aqui na Terra. Sua missão não é isolada. Ele trabalha em harmonia com outros seres espirituais para cumprir os desígnios de Deus, e, como vemos, sua atuação se destaca especialmente nas situações de grande crise. Seu vínculo com o povo de Deus, como visto em Daniel 12:1, nos lembra que, nos momentos de dificuldade, o céu se move para interceder por nós. Miguel não apenas vence batalhas espirituais, mas também nos ensina a importância da perseverança, da vigilância e da confiança em Deus, especialmente quando os tempos são difíceis. Ainda no contexto de batalha espiritual, a figura de Abadom, o anjo destruidor, é uma das mais intrigantes da Bíblia. Embora muitas vezes passe despercebido, ele é central para compreender o evento cataclísmico descrito em Apocalipse 9, onde as forças do mal, como gafanhotos do abismo, fazem sua aparição. Abadom, ou Apolion, é o líder dessas criaturas, e representa a destruição em grande escala, simbolizando os terríveis juízos que virão no final dos tempos. Sua missão é sombria, pois ele está diretamente ligado ao abismo, um lugar de punição para os inimigos de Deus. Ao considerar a presença de Abadom, somos lembrados da seriedade e da realidade do julgamento divino. Esse anjo, de forma paradoxal, faz parte do plano de Deus para restaurar a ordem e purificar o mundo, mesmo que suas ações, por sua natureza destrutiva, causam medo. Ele não age sem a permissão de Deus, e tudo o que acontece através dele é parte do cumprimento da justiça divina. Abadom, o anjo do abismo, é um exemplo fascinante de como a Bíblia apresenta tanto a majestade quanto o mistério do plano divino. Sua conexão com o abismo nos leva a refletir sobre o destino final de todas as forças do mal. Apocalipse 9:11 é claro, ao descrever seu papel de liderança sobre as hordas de gafanhotos, seres que causam pavor por sua aparição e efeito devastador. No entanto, é importante destacar que o nome Abadom também significa destruição. Esse anjo não é um agente independente. Ele está subordinado a um propósito maior, ser um executor da justiça de Deus. Assim, enquanto ele é uma figura que evoca terror, ele também é um testemunho do controle soberano de Deus sobre o caos e a destruição. A presença de Abadom nos faz pensar sobre as dimensões da justiça divina, onde a destruição dos ímpios é inevitável, mas necessária para a restauração do equilíbrio e da ordem cósmica. Ao final de nossa jornada pelos anjos nomeados na Bíblia, nos deparamos com lições profundas sobre o papel dos seres celestiais no plano de Deus.
Desde a luz que Lúcifer representava até as batalhas travadas por Miguel e a destruição liderada por Abaddon, vemos como cada um desses anjos contribui para a execução da vontade divina. A história de cada um nos desafia a refletir sobre nossas próprias atitudes diante de Deus. O orgulho que levou Lúcifer à queda serve como um alerta contra o pecado da soberba, enquanto a coragem e a fidelidade de Miguel nos inspiram a sermos guerreiros espirituais em nossa jornada de fé. E Abaddon, com sua missão de destruição, nos lembra da gravidade do juízo divino e da necessidade de estarmos preparados. Cada anjo, com sua missão única, revela um aspecto do caráter de Deus e do destino final de toda a criação. Com isso, chegamos ao fim de nossa exploração sobre os 4 anjos mais conhecidos da Bíblia. Embora possamos não ter todas as respostas sobre os mistérios do céu e dos anjos, podemos ter certeza de que Deus, em sua sabedoria infinita, os utiliza para cumprir seus propósitos. Eles são os servos do Altíssimo, cumprindo as ordens divinas e ajudando a humanidade ao longo de sua jornada. Ao refletirmos sobre as Escrituras e os anjos que nelas aparecem, somos chamados a confiar no poder, na justiça e na misericórdia de Deus. Que possamos aprender com as lições desses seres celestiais, sempre buscando viver de acordo com os princípios que eles, em sua pureza, nos ensinam. Continue conosco, buscando a verdade que se revela a cada passo de nossa caminhada na fé. A jornada que fizemos hoje nos trouxe mais perto de compreender a grandiosidade do mundo espiritual e como ele está interligado com o nosso cotidiano. Com o exemplo dos anjos que nos foram revelados nas Escrituras, podemos ver a força da proteção divina e o zelo de Deus por seus filhos. Cada um desses anjos tem uma missão única, mas todos têm algo em comum: são instrumentos de Deus para a realização do seu plano eterno. Que possamos seguir o exemplo da obediência e da devoção que eles demonstram em sua adoração ao Criador, buscando ser mais como Cristo a cada dia. Lembre-se, enquanto exploramos os mistérios da Bíblia, Deus é a nossa luz e guia. Que Ele continue abençoando sua vida, e que nossa busca pela verdade jamais cesse.